Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins, um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para a educação antirracista, o combate a preconceitos e fortalecimento do pensamento crítico na área racial e em outras áreas também. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @soteroprosa. Entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Souza Júnior, doutor em educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo nessa jornada. Siga-me no Instagram, @debate racial político. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de pele clara, sobrancelhas grossas pretas, cabelo curto, barba grisalha. Estou vestindo uma camisa azul marinho e lá na minha parte de fundo aqui tem um mapa mundi e uns livros, tá bom? Essa série ela foi inspirada nos volumes 1 e 2 do Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins. O volume 1 foi publicado em 2024, o volume 2 acabou de sair, foi publicado no final de 2025, e semanalmente teremos novos episódios com convidados especialistas em áreas temáticas raciais e áreas afins. O episódio de hoje, o conceito de hoje, a gente vai falar sobre o racismo pedagógico. Quem vai conversar sobre ele que já está na tela aqui para conversar com a gente, é Milton, do Rosário da Cruz Rosalino. Milton é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, graduando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador do GERAR, Grupo de Estudos para as Reflexões Antirracistas na Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, Milton? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tudo bem, sim. Bom, eu sou um homem preto, estou com cabelo black, cabelo crespo, estou de óculos, camisa roxa, e atrás de mim tem uma janela e paredes brancas com uma TV. E é um prazer estar aqui, dialogando, refletindo sobre as pautas raciais, as questões raciais, que são diálogos sine qua non, e hoje eu vim refletir e meditar sobre o racismo pedagógico. Muito bem, Milton, obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa série. Para a gente começar nossa conversa, o que te motivou a escrever sobre racismo pedagógico? Por que esse conceito ainda é tão necessário no debate educacional brasileiro? O que você me conta sobre isso? Bom, enquanto um homem preto, retinto, numa sociedade extremamente racista como a sociedade brasileira, eu tive que me adaptar, porque a cada 23 minutos morre um jovem negro. Um jovem negro ele pode ser assassinado sem nenhum motivo, apenas por estar caminhando na rua, como acontece em diversos casos no Brasil. A cada 23 minutos morre um jovem negro. E eu, a partir do conhecimento e a partir dos estudos, fui entendendo que uma das melhores formas de se combater o racismo na sociedade brasileira é a partir dos estudos, E antes de ingressar à Universidade Federal de Viçosa, eu já tinha uma certa consciência racial, eu já vinha estudando a questão racial no Brasil, mas foi a partir da universidade, o contato com algumas pessoas que já trabalhavam com as questões raciais, que eu fui aprendendo e aprofundando mais. E lá eu conheci pessoas que me apresentaram autores e autoras como a Eliane Cavaleiro, como a Nilma Lino Gomes, como
o Tiago Tristão Arteiro, como o doutor Silvio Almeida, e a partir desses pensadores, desses ativistas raciais, eu fui entendendo mais a dinâmica do racismo, né? A partir do doutor Silvio Almeida, por exemplo, eu fui entendendo mais a dinâmica do racismo estrutural, né? Então, o doutor Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, ele elucida muito bem como que funciona a dinâmica no contexto social brasileiro. E lendo Eliane Cavaleiro, Nilma Lino Gomes e o Tiago Tristão Arteiro, eu fui entendendo que esse racismo também ele acontece dentro das instituições escolares. Então, ou seja, há um racismo que ele é estrutural, ele é como se fosse a raiz do racismo na sociedade brasileira. E essa raiz ela tem diversas ramificações, e uma delas é o racismo pedagógico. Então, esse conceito, eu fui analisando ele a partir desses autores e autoras que eu citei aqui. E eu fui também analisando a minha trajetória escolar, enquanto uma criança preta na escola, como que os professores, naquela temporalidade da minha infância escolar, eles tinham uma certa reprodução do racismo ali dentro da sala de aula, dentro do contexto escolar, que naquela época, obviamente, eu não sabia explicar, mas que hoje, com toda a consciência racial que eu estou adquirindo, eu consigo elucidá-lo. Então, o racismo pedagógico, ele vem para elucidar todo o contexto racial que acontece dentro da escola, dentro da sala de aula. É interessante isso, né? Que quando, assim, é o que eu costumo dizer aos meus alunos, né? Que o racismo ele está presente em cada esquina do nosso país, em cada canto do nosso país. Não tem um lugar, não tem um metro quadrado no Brasil que não tenha um racismo ali estrutural, pelo menos. Não existe isso. E quando você traz isso para a escola, faz a gente refletir, por quê? A escola não está blindada contra o racismo, né? O racismo também acontece na escola, porque a escola é composta de pessoas e cada um tem sua casa, sua família, sua subjetividade, suas vivências, e foram também educadas enquanto racistas estruturalmente, né? Então é muito interessante a gente conversar sobre esse verbete, né, que você trouxe, lembrando que esse verbete que a gente está aqui discutindo, ele está no volume 2 do Dicionário Racial, que é o que acabou de sair, então ele está presente aqui nesse volume 2. A gente agradece demais a contribuição, né, intelectualidade de Milton. E me diz o seguinte, Milton, muito bem, já está com você também, né, seu dicionário, muito bem, muito obrigado. E me diz o seguinte, Milton, quando falamos em racismo na escola, muitas pessoas, na verdade, pensam apenas em ofensas explícitas, né? Mas como a gente está conversando aqui sobre racismo estrutural, né? Esse conceito ele revela também essa face, né? Então, como se fosse um racismo estrutural também presente na escola, não somente ofensas explícitas entre estudantes, entre professores, entre o corpo da escola, não é isso? Sim, o racismo pedagógico, ele tem como linha de frente o educador e a educadora. Então, ou seja, o educador ou a educadora que não contextualiza os materiais didáticos que ele leva para a sala de aula, o educador ou a educadora que fomenta, que trabalha um currículo que nós sabemos que ele é eurocêntrico. Então, esse educador que silencia também as pautas raciais em sala de aula, ele está reproduzindo o racismo pedagógico. Então, ou seja, diversos casos de racismo que acontecem dentro de sala de aula, por exemplo, o educador ou a educadora não se manifesta, ele está se silenciando perante essas situações. Então, ou seja, ele está fomentando este racismo pedagógico. Então, o racismo pedagógico ele tem a relação que o educador e a educadora, geralmente, de forma consciente ou inconsciente, vai reproduzir o racismo dentro da escola, dentro da sala de aula, porque a escola ela não é neutra. Há o mito da democracia racial que muitas vezes disse que não há racismo na sociedade brasileira, mas também há um mito que diz que não há racismo na escola. E nós sabemos, com vários respaldos da Eliane Cavaleiro, Nilma Lino Gomes e tantos outros autores e autoras,
que há racismo dentro da escola. Então, de forma consciente, é o educador que ele apenas está ali em sala de aula para cumprir com o currículo. Ele não vai contextualizar o material didático, situações de racismo ele não vai interferir, ou se ele interferir, ele vai apenas dizer para o aluno que cometeu o racismo, não faça isso, que isso é errado, mas ele não vai trabalhar de forma profunda sobre as pautas raciais na escola. E de forma inconsciente, é o educador que ele tem a boa vontade de trabalhar as pautas raciais em sala de aula, mas, porém, a sua formação universitária foi tão insuficiente nas pautas raciais, no cumprimento da Lei 10.639 de 2003, da Lei 11.645 de 2008, que ele não sabe como agir de fato. Então, muitas vezes, esse professor ele tem uma boa vontade em estar enfrentando o racismo dentro da sala de aula, dentro da escola, mas a formação que ele teve, infelizmente, ela é insuficiente. Então, muitas vezes, ele acaba reproduzindo esse racismo de forma inconsciente. Por exemplo, ele leva o material didático para a escola, ele busca contextualizar as questões raciais, mas ele trabalha a questão negra, por exemplo, na escola, a partir de estereótipos e estigmas. Vamos trabalhar a questão negra, mas muitas vezes ele trabalha com o tema, principalmente da escravidão. Ou muitas vezes também há uma questão importante da representatividade que o educador ele precisa fomentar. Que, por exemplo, muitas vezes os negros no Brasil só são representados a partir do meio da cultura. É jogador de futebol, é cantor. Não, os negros também eles têm que ser representados, por exemplo, no meio intelectual. Vamos levar para as instituições escolares representatividade de negros que estão, por exemplo, sendo cientistas, que estão contribuindo com o meio científico no Brasil. Eu vou até utilizar uma frase do Milton Santos, que eu acredito que seja muito importante, que Milton Santos disse que não é difícil apenas ser negro no Brasil, mas é difícil também ser um intelectual no Brasil. Então, nesse país extremamente racista, não é difícil apenas ser negro, é difícil também ser um intelectual, principalmente ser um intelectual negro. Então, o educador ele tem que suplantar tanto esse racismo pedagógico que acontece de forma consciente, quanto também de forma inconsciente. E para isso é estudar profundamente essas questões raciais. Muito bom, Milton. Agora, lá no verbete você afirma que toda prática docente que reproduz o racismo pode ser entendida como racismo pedagógico. Diga mais alguns exemplos para a gente poder, alguns exemplos mais práticos de como a gente pode entender essa reprodução desse racismo no cotidiano escolar. Bom, o professor, o educador, a educadora, a professora, muitas vezes, em situações de racismo, como a Eliane Cavaleiro, ela analisou muito bem em seu livro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, ele se silencia perante situações que acontecem no seu cotidiano escolar. Então, por exemplo, crianças brancas que muitas vezes são racistas com crianças negras, esse educador, essa educadora, apenas vai dizer para ela não fazer isso, que isso é errado, ou muitas vezes também nem vai dizer nada. Então, ou seja, ele se silencia perante essas situações de racismo que acontecem em sala de aula. O educador ou a educadora que na sala de aula trata principalmente, mormente, da história da Europa ou da história dos eurodescendentes, ele está ali fomentando esse racismo pedagógico, porque, primeiramente, ele não está cumprindo com uma lei que é a Lei 10.639 de 2003. Então, ou seja, ele não está cumprindo com algo que ele é obrigado a cumprir. Então, isso já é uma reprodução do racismo pedagógico, porque necessariamente essa lei ela veio até para atenuar também esse racismo pedagógico. Como analisou o Tiago Tristão Arteiro, esse docente que ele cumpre esse currículo de forma automática, ele não busca contextualizar, porque todos os temas, desde a educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, ao ensino médio, todos esses conteúdos, eles podem ser trabalhados de forma contextualizada racialmente.
Na educação infantil, por exemplo, há uma educação lúdica para as crianças, levar historinhas com representatividade negra, que nem o senhor escreveu muito bem, né? O senhor, eu inclusive, até adquiri o seu livro, né? Que o senhor dá muitos exemplos bons aqui de como vencer, de como suplantar esse racismo pedagógico. Então, ele pode contextualizar de forma lúdica para as crianças uma historinha com representatividade negra, sem estigmas, sem estereótipos, no ensino fundamental também, no ensino médio. Então, todo o conteúdo na educação básica pode ser contextualizado. Um exemplo também, que eu me lembro muito da minha infância, era nas festas juninas, né? Geralmente tinha aqueles bonecos que representavam as festas juninas, e geralmente eles eram pintados de loiros, né? Eram brancos, né? Então, você não via ali uma representatividade de uma criança negra, de uma menina negra, de um menino negro naqueles bonecos de festa junina. Você entra na sala de aula, você só vê desenhos e imagens com crianças brancas, né, que representam a eurodescendência no Brasil, ou mesmo, né, que representa esse eurocentrismo, né? Então, essa falta de representatividade, de imagens, né, essa falta também de diálogo sobre o povo negro no Brasil, não de forma apenas estigmatizada, porque atualmente eu venho também avaliando que o negro ele tem que ser analisado além da cultura. Negro, ele não é apenas o negro de sucesso, ele não é apenas o jogador de futebol, ele não é apenas o cantor, ele não é apenas o ator, ele também é um intelectual, ele também é um cientista. Né? Então, levar esses autores, essas autoras, cientistas, para a escola. Isso pode ser trabalhado desde a educação infantil, que nós temos que formar também intelectuais negros. Então, há diversas formas de se combater esse racismo pedagógico, e começa com essa pedagogia antirracista, né? Exato. Esse meu livro aí, que você mostrou, né, Como Conversar com Crianças sobre Racismo e Diversidade, esse livro, eu me inspirei para escrever esse livro por conta de minha filha. Eu tenho uma filha parda, né, de cabelo crespo, e aí eu quis fazer esse livro porque eu sentia uma necessidade, né, no ambiente de educação infantil. Então, por exemplo, a escola ela não pode só, dialogando, né, com o racismo pedagógico que você traz aí, a escola não pode só falar sobre esses temas, educação, né, história e cultura afro-brasileira e indígena, não pode falar só sobre isso no Abril Indígena e no Novembro Negro. Ela tem que falar sobre isso o ano inteiro, em todo momento. Só assim que a gente consegue romper com essa formação eurocêntrica que a gente traz, né? E aí eu digo lá no livro, assim, nesse meu livro, né? Aí eu digo assim, por exemplo, se você vai chamar uma pessoa para falar sobre meio ambiente, veja se você não acha uma pessoa preta para falar sobre meio ambiente. Não precisa o preto e só para falar de racismo e de relações raciais. Então, se você vai chamar uma pessoa para falar com os pais de alunos sobre autismo, por exemplo, busca uma pessoa preta, uma psicóloga preta para falar de neurodivergência, por que não? Então, ou seja, para poder introduzir na subjetividade das pessoas, que pessoas pretas, pessoas de todas as cores estão em todos os espaços, né? Então, isso também é uma forma da gente romper esse racismo pedagógico. Agora, Milton, quais os impactos que você acha que esse tipo de racismo provocam na construção da identidade de crianças e jovens negros? O que você acha? Bom, eu me respaldo nas pesquisas da Eliane Cavaleiro, da Nilma Lino Gomes, né, e de tantos também outros autores e autoras que não dá para citar todos aqui, que são muitos, e que bom que são muitos, né. Os impactos são incomensuráveis, né, incomensuráveis, porque essa criança negra, ela tendo apenas referenciais brancos, ela sendo violentada o tempo todo na escola, por esse racismo pedagógico, ela vai menosprezar, né, a sua própria cor de pele, a sua textura de cabelo, ela vai ter uma baixa autoestima, né, isso pode até mesmo prejudicar o seu desenvolvimento, não apenas subjetivo, mas também objetivo. Ou seja, o racismo pedagógico, ele também prejudica também
que a criança negra possa se desenvolver cognitivamente. Então, ou seja, altas taxas de evasão escolar, pesquisas corroboram isso, que tem relação com o racismo que crianças negras sofrem na escola. E esse racismo é o racismo pedagógico. Então, ou seja, os impactos são incomensuráveis, vão desde a subjetividade dessa criança, né, que ela vai passar a menosprezar a sua cor de pele, a sua textura de cabelo, né, ela vai querer, muitas vezes, ser branca, ter o cabelo liso, e isso também vai prejudicar o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento emocional, o seu desenvolvimento psicológico. Então, são impactos incomensuráveis para o desenvolvimento da identidade dessa criança negra. Com certeza, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque o racismo também está presente na escola e é possível, é necessário, né, romper com esse ciclo, né? Muito interessante. Agora, sim, de que forma a gente sabe também que muitos materiais didáticos, livros didáticos e tal, eles não são... Demorou muito para os livros didáticos começarem a ter representatividade negra, né? Demorou muito. Inclusive, eu publiquei um artigo científico, tem uns 3 anos, em que eu analisei um livro didático de biologia, que eu também sou formado em biologia, da época da lei, 2004. Então, o livro de biologia tem muitas imagens que são técnicas, né? Uma célula, né? Muitas imagens assim, técnicas. E aí tem algumas imagens também que são representativas, ou seja, fala de um hospital, aí bota lá uma pessoa no hospital, né? Não necessariamente o funcionamento do hospital e tal. Então, só para ilustrar, algumas imagens assim, só para ilustrar. E aí, nesse artigo, o que foi que eu percebi? As imagens de todas as pessoas que trabalham na área de saúde, tinham acho que umas 12 imagens. Todos eram pessoas brancas, né? Não tinha. Aí, na hora que mostrava uma criança negra, a criança negra estava toda maltrapilha, mal vestida, com um catarro escorrendo no nariz. Na hora que mostra uma criança branca, a criança branca está na praia passando protetor solar. Né? Então, você vê que o estereótipo que tinha naquela época no livro, mas hoje em dia a gente sabe que, apesar de ter tido alguns avanços, ainda temos muito, né, o que avançar nesse sentido. E falando sobre esses materiais didáticos, de que forma essa ausência ou essa pouca representatividade negra nos materiais didáticos afeta essa construção da identidade de crianças negras? O que você me diz sobre isso? Bom, a ausência de imagens, né, de representatividade negra nos materiais didáticos, de fato, né, afetam essa subjetividade dessa criança negra de forma incomensurável. E a criança, ela precisa de imagem, né? Geralmente, ela se desenvolve a partir de imagens, né? A partir dos adultos que estão ao seu redor, né? A partir do que ela vê na mídia, do acesso, de qual tipo de acesso que ela tem à mídia, dos materiais didáticos que os professores utilizam, né? Então, na escola que nós temos esse conhecimento especializado, sendo compartilhado, a responsabilidade desse educador, dessa educadora, é exacerbada. Porque o educador que ele está apenas reproduzindo esse racismo, né, essa pedagogia do racismo, esse racismo pedagógico, ali cumprindo o seu currículo, não analisa o seu material didático, ele está causando na criança negra um sofrimento psíquico, porque essa criança, ao não se ver representada ali, a sua autoestima ela vai se desenvolver de uma forma insuficiente, né? E a sua busca não vai ser uma busca por se assumir negra, ela vai ter vergonha de se assumir negra, ela vai ter vergonha de assumir a sua textura de cabelo, ela vai ter vergonha dos seus próprios iguais também, ela vai querer ser aceita, geralmente, pelos coleguinhas brancos. Ela não vai querer, por exemplo, uma boneca que seja igual a ela, uma boneca que tem o cabelo crespo igual a ela, que tem a cor negra igual a ela. Então, ou seja, ela vai sofrer psiquicamente com todo esse processo.
E a Neuza Santos Souza, ela analisou isso muito bem em Tornar-se Negro, né? Esse sofrimento psíquico que o negro sofre, desde a infância, né? Com essa falta de representatividade, com essa falta de imagem, seja no material didático, dentro da escola, né? Reproduzido aí pelo racismo pedagógico, e seja também dentro do contexto familiar também, que atualmente eu venho refletindo muito sobre isso, né? A reprodução do racismo dentro da família negra também, né? Como que famílias negras, infelizmente, sucumbidas, né, ao ideal de ego branco, que a Neuza Santos Souza dialogou muito bem, e também a identidade deturpada, acabam que fomentando na criança negra esse processo também de sofrimento psíquico a partir dessa reprodução do racismo, né, que aí é fomentado e que é solidificado dentro do contexto escolar. Então, junta na escola o racismo pedagógico, né, sobre a égide do educador, da educadora, e esse racismo, essa reprodução do racismo dentro da própria família negra, né, com a identidade deturpada, o ideal de ego branco também. Então, a criança negra ela precisa de imagens positivas sobre si mesma e sobre os seus iguais. Você falando aí, eu me lembrei de uma aula que eu dei sobre racismo, né, para estudantes e tal. E aí, depois que eu falei de alguns termos que a gente acaba reproduzindo, né, que são racistas, aí eu falei do dia de branco, né? Vamos dormir que amanhã é dia de branco. Então, quer dizer, por que só dia de branco? Preto não trabalha, né? Então, né, tem essa questão. E aí, na hora que eu falei isso, aí um aluno pegou, franziu assim a testa, e aí depois da aula ele veio falar comigo, professor, esse aluno preto, né? Preto, de mãe preta, de pai preto, irmãos pretos, todo mundo preto em casa. E aí ele falou, professor, a gente fala isso todo domingo de noite em casa. Vamos dormir que amanhã é dia de branco. Então, quer dizer, a família toda reproduzindo isso o tempo todo, e nem se ligava, aí ele falou, a gente nunca se ligou que isso, a gente estava, sem querer, obviamente, reproduzindo um racismo em casa com todos nós pretos, né? Então, você vê como é importante ter essa conscientização, né? Ter essa questão aí. É muito, muito interessante a gente despertar, né? Para essa crítica, para esse senso crítico, né? Agora, me diz uma coisa, Milton, que mensagem você deixaria para professores que acreditam que não falar de raça é uma forma de evitar conflitos, por exemplo? A gente deve falar disso em sala de aula, né? E para professores que se sentem inseguros, por exemplo, despreparados, qual seria uma dica para eles? Conta um pouquinho. Bom, para os professores que querem evitar conflitos, né, ao falar do racismo em sala de aula, bom, eu digo, respaldado, né, pela Eliane Cavaleiro, Nilma Lino Gomes, tantos autores e tantas autoras, que eles estão reproduzindo o racismo pedagógico, né? O Tiago Tristão Arteiro analisou isso muito bem, quando vai tratar, né, do currículo, dos materiais didáticos sem representatividade, que não são avaliados, né, pelos educadores e pelas educadoras. Então, eu avalio que esses educadores que evitam, né, esse conflito sobre falar de racismo em sala de aula, que eles estão fomentando o racismo pedagógico. E ou você é racista ou você é antirracista, não existe neutralidade. Então, exato, se você não está dialogando sobre as pautas raciais na escola, na sala de aula, você está reproduzindo o racismo. Você está fomentando esse racismo pedagógico. Agora, os professores, ainda que consciente, porque quando ele faz uma escolha de não contextualizar o material didático, não avaliar o currículo, ele está fazendo isso de forma consciente, ele está sendo consciente nessa atitude dele, então ele está reproduzindo o racismo pedagógico de forma consciente. Agora, o educador e a educadora que tem boa vontade, né, de trabalhar as pautas raciais na escola, na sala de aula, mas que pela sua formação, porque também temos que avaliar a formação docente, né, que muitas vezes é precária sobre as questões raciais, né, muitas vezes não se estuda a Lei 10.639, de 2003, 11.645, de 2008, no ensino superior. Ou quando se tem a disciplina, ela não é obrigatória. Né? Então, ou seja, ela é uma disciplina optativa, faz quem quer fazer. Né? Então, muitas vezes, eu avalio que necessariamente
o professor, a professora, eles não tiveram uma formação adequada para aplicar essa lei. Então, eu aconselho que busquem, né, que pesquisem mais, né, por si mesmos. Né? Atualmente, há vários livros sobre, né, inclusive esse aqui, né, que é publicado, é o Dicionário Racial e tantos outros, né, que tratam sobre esse tema. Então, se a formação docente, porque como eu sou graduado em pedagogia, pela Universidade Federal de Viçosa, estou me graduando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, eu sei que falar sobre racismo é o tempo todo uma luta, né? Então, enfrentamos uma luta. Não há possibilidade de falar de racismo sem haver conflito. É conflito o tempo todo, e principalmente quando se é preto, retinto, com consciência racial. Então, a gente enfrenta branco, racista, a gente enfrenta preto reproduzindo racismo. Então, é um enfrentamento, é um combate, né? O Renato Nogueira avaliou isso muito bem. Né? A luta antirracista é um combate. Então, esse professor que tem boa vontade é buscar por si mesmo, né? Há especializações, há leituras que ele pode fazer, a Nilma Lino Gomes, a Eliane Cavaleiro, o doutor Silvio Almeida, quando vai tratar da educação, o Tiago Tristão Arteiro, o Renato Nogueira, também aconselho a Neuza Santos Souza, e tantos outros e outros autores e autoras que busquem, né, ler mais, aprender mais, fazer uma especialização, se puder, caso não, há muitos vídeos no YouTube, né, aqui temos um exemplo, né, de um trabalho antirracista que está sendo feito, né, então o professor que conscientemente ele faz uma escolha, ele está reproduzindo o racismo pedagógico. Agora, aquele que tem a boa vontade, ele vai sim enfrentar uma luta, e você tem que estar preparado, né. Falar sobre racismo no Brasil é estar preparado, porque é enfrentar conflitos. Muitas vezes a própria direção escolar, né, vai ser um problema, vai ser um empecilho, né? Então, infelizmente, uma luta antirracista ela não é fácil, ela é muito difícil, principalmente quando se é preto, né, nesse país e quer se falar sobre racismo, né? Porque às vezes um branco falando sobre racismo é mais aceitável do que um preto falando, né? Em relação aos próprios pretos também, né? Porque há movimentos pretos que infelizmente eles reproduzem também um pouco racismo, né? Infelizmente há movimentos pretos que também reproduzem. Eu costumo dizer que essas pessoas pretas, né, até essa família que eu falei de um aluno meu, que na verdade o que acontece? Eles são cooptados pela branquitude, e aí eles passam a reproduzir o que a branquitude quer, né? Então a gente percebe isso, e às vezes eles passam a fazer isso de forma consciente ou inconsciente, da mesma forma como você falou aí no seu conceito. Vamos encaminhar para o final aqui. Então, Milton, deixa para quem está ouvindo aqui, uma reflexão ou atitude que você considera essencial para quem deseja começar a enfrentar esse racismo pedagógico. Bom, a mensagem que eu deixo é ler mais, estudar mais sobre o tema, se debruçar mais sobre o tema, né? E refletir mais, meditar mais, avaliar a condição das crianças negras na escola, porque elas estão sofrendo, e é um sofrimento que é incomensurável, é para a vida toda, né? Majoritariamente, temos dados que corroboram que a taxa de evasão escolar tem relação com o racismo que essas crianças sofrem na escola. Então, ter mais empatia e também ter mais alteridade pelas crianças negras, né? E não apenas avaliar automaticamente, né, o currículo, os materiais didáticos, mas fazer um combate, né, fazer uma contextualização desse currículo eurocêntrico, desses materiais didáticos que não trazem representatividade alguma, porque o racismo pedagógico tem como uma linha de frente o educador, né, e é a partir do educador também que essa mudança pode acontecer. Obviamente que é uma luta, né, é um combate, vai enfrentar conflitos, né, é uma luta na escola e fora dela também, ser antirracista. Muito obrigado, Milton, pela sua contribuição, né? Você falando aí de educadores, a gente lembra que os educadores no Brasil, de um modo geral, eles são muito sobrecarregados, né? Tem planejamentos, reuniões, planejamentos de aula, de semestre,
execução, que não é fácil, corrigir muita coisa depois. Então, o trabalho docente é muito estafante. A gente sabe que muitas vezes a formação continuada fica precária, como você comentou aí, mas é necessário, sim, ter um tempinho, arranjar alguma forma para poder se letrar racialmente, para poder ter esse olhar crítico e romper com esses paradigmas, né, racistas. Essa sua fala me trouxe essa reflexão, sabe? De como é importante isso, né, no nosso meio. Milton, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nesse podcast, né? Então, a gente está aqui chegando ao fim de mais um episódio do podcast dessa série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins. Tivemos a participação hoje de Milton Rosalino, pedagogo, futuro historiador, coordenador de um grupo lá de Gerardo, o grupo de combate ao antirracismo lá da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, muito obrigado, Milton, pela sua participação. Obrigado, pessoal, todos que estão aqui presentes. Lembrando que o Dicionário Racial está disponível, o volume 2 pela editora Dialética, volume 1 pela editora Apres, o volume 2 acaba de sair. Então, confere lá, link na bio nos stories, siga @soteroprosa no Instagram. Então, obrigado, até a próxima.